Ok, obrigada. Eu vou desligar minha câmera porque a internet não colabora. Bom, boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. A nossa aula 23 vai ser sobre a equação da circunferência. E essa matéria é uma introdução já à geometria analítica. Então, como vocês podem ver que no decorrer das aulas, cada vez que vai passando, vai ficando um pouco mais complexa. Não é que ela está mais difícil, é porque ela tem pré-requisitos. Então, tem várias aulas que a gente passa que precisa de algum conteúdo da aula anterior que vocês já tiveram. Então, a equação da circunferência, que tem os princípios de geometria analítica, vocês vão precisar se lembrar de produtos notáveis e equações coordenadas no plano cartesiano, e a gente vai revisar isso. Então, sempre estudem para poder acompanhar as aulas seguintes. Revisando as aulas anteriores. Como hoje a aula é da equação da circunferência, nós precisamos lembrar da circunferência. Uma circunferência, né, é a distância ao redor do círculo, é o perímetro do círculo, e que tem um centro C. Nessa circunferência, o raio é a metade do diâmetro. Então, do ponto centro, do seu ponto, que é o centro, até um ponto na circunferência, o perímetro, nós temos o raio. E 2 vezes o raio compõe o diâmetro, aqui nessa fórmula que a gente já viu anteriormente também. Nós vimos também coordenadas no plano cartesiano. Como que a gente encontra uma coordenada, um x e o y no nosso plano? Aqui nós temos o eixo y na vertical e o eixo x na horizontal. Então, no eixo x nós temos o número 2 e no eixo y nós temos o número 1. Encontrando esses dois pontos, a gente tem o ponto 2, 1. Sempre o x primeiro e o y após. Aqui é o mesmo exemplo, é a mesma situação, só que com números diferentes. Qual é o ponto em comum entre 3 e 4? Aqui a gente encontra no nosso plano cartesiano, certo? Vocês já tiveram isso também anteriormente. Caso vocês tenham dúvidas, ainda tenham dificuldades de identificar um ponto no plano cartesiano, eu recomendo fortemente que vocês voltem e vejam as aulas anteriores. Nós temos vários exercícios na nossa apostila, na nossa lista de exercícios, e é importante que vocês resolvam. Mas, como eu já estou revisando aqui com vocês, agora vamos lembrar. Nós temos dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele se encontra no eixo Y em 4, e no eixo x em 4 também. Então, nós temos aqui a representação A, entre parênteses, 4 e 4. E o ponto B, 2 e 2, certo? Sabendo desses pontos que eu já dei para vocês, A, 4 e 4, B, 2 e 2, qual é a distância entre o ponto A e B? Ele quer saber qual a distância dessa reta aqui na diagonal. Ou seja, para vocês encontrarem, vocês vão precisar fazer Pitágoras. Lembra como se faz Pitágoras? A distância na vertical, a distância ao quadrado, mais a distância na horizontal ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa distância, ok? Encontrar aqui a nossa hipotenusa de A e B. O que é para fazer, Pro? É para colocar esse 4,4 no Pitágoras? Isso. O 4, ele é o x. E o 2 aqui embaixo, no B, também é x. Do lado da vírgula, nós temos o y. Sempre a representação x e y. Então, a gente quer saber a distância de A e B, que é essa hipotenusa aqui. Num triângulo retângulo, a gente tem cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa.
E aí eu quero que vocês descubram isso, vocês vão usar Pitágoras. Como que vocês vão fazer? A distância entre o B e o A no eixo X é 2, porque 4 menos 2, 2. E a distância de A e B no eixo Y também é 2, porque 4 menos 2 é igual a 2. Então, a gente tem cateto adjacente 2, cateto oposto 2, e a hipotenusa, que é essa linha aqui, que vocês estão vendo bem fininha, é o que a gente quer descobrir, que é a hipotenusa. Então, vocês lembram de Pitágoras? Lembram de Pitágoras? O Pitágoras é o A ao quadrado igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Isso, cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso mesmo. O Matheus entendeu? Sim, ok. 2 minutinhos, então, e aí eu já resolvo com vocês. Não é 8. Isso mesmo, 2 raiz de 2. Mais alguém encontrou 2 raiz de 2 ou não encontrou outro resultado? Bom, prosseguindo, o resultado deu 2 raiz de 2. Mas por que que ele deu 2 raiz de 2? Agora eu vou... Só um minuto, vou projetar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, ok, obrigada, Matheus. Então, eu vou explicar para vocês o porquê o 2 raiz de 2. Bom, a gente tem aqui vamos ver se eu consigo fazer forma triângulo. Não. Vou fazer com o lápis mesmo. Bom, a gente tem aqui a nossa distância, certo? Que é o que a questão pediu.
E aqui está o nosso plano cartesiano. Daqui até aqui é o que ele quer saber. Aqui nós temos 4 no ponto A e 2 no ponto B. Então, a nossa distância é 4 menos 2, aqui é 2. E aqui em cima também, 4 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então, a nossa distância vertical também é 2. O que a gente quer saber é esse na diagonal, o que forma o triângulo. Então, vou voltar aqui. Então, aqui a gente tem que é 2. Aqui também a gente tem que é 2, certo? Porque traçando essa reta aqui, até aqui é 2, e ele quer saber o ponto A com o ponto B. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai ser o 2 daqui de baixo ao quadrado, mais o 2 na vertical ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o AB, ao quadrado também. E como que a gente faz isso? Vamos resolver. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado também é 4, igual a AB ao quadrado. Nisso a gente tem 8. 4 mais 4, 8, igual a AB ao quadrado. Certo, mas a gente só quer o resultado de AB, não ele ao quadrado. Então, vamos fazer a raiz. Aqui fica a raiz de 8 é igual a AB. E quanto que é a raiz de 8? Raiz de 8. 8 é 2 vezes 4. 2 vezes o 4. Raiz de 4 é quanto? Vocês sabem quanto que é a raiz de 4? Podem colocar no chat. Isso, Matheus, 2. Isso, raiz de 4 é 2. Então, o 2 a gente tira para fora o da raiz, o que a gente encontrou, porque ele está dentro. Saiu e permanece o 2. Por que permanece esse 2 aqui? Porque não tem raiz exata inteira de 2. Então, o resultado fica 2 raiz de 2. Vocês conseguiram entender o porquê? Sim? Ok. Ângela, Matheus, entenderam? Sofia também. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais de ninguém. Sim? Ok. Beleza. Então, vou voltar a apresentar a apresentação. Quando for assim, tem que ir descobrindo a raiz até não ter mais. Isso mesmo, até ter raiz inteira. Você até pode deixar ela dentro da raiz, mas geralmente no vestibular eles dão a fórmula mínima, até não ter mais. Ok. Então, vamos continuar. A gente já sabe que o resultado deu 2 raiz de 2 a distância, beleza? Então, até aqui o que a gente viu, todas essas matérias, foi revisando as aulas que a gente já teve. Nós vimos Pitágoras, né? Um triângulo, vimos pontos no plano cartesiano e a definição da circunferência que a gente já teve em geometria plana também. E agora a gente vai ver sobre a matéria de hoje, que é a circunferência. A circunferência, ela é um conjunto de pontos que distam R, que é o raio, do ponto C, centro. Sendo que C tem medidas A e B, em X e em Y, no plano cartesiano, e P, em X e Y também, um ponto qualquer da circunferência. Aí a distância entre C e P, DCP, é o raio dessa circunferência. Nossa, mas que confuso, eu não entendi, é muita teoria, e como que eu vou entender isso? Bom, então a gente pode observar essa imagem aqui maior. Lembra que a gente viu no plano cartesiano, aqui no eixo X e no eixo Y, nós temos as coordenadas, né?
Então, esse ponto, que a gente chama de C de centro, por que centro? Ele é o centro da circunferência. Ele também tem as coordenadas em x e y, C, A e B. O A representa a coordenada em x e B em y. Nós temos um ponto P. O ponto P, ele está na circunferência, no perímetro da circunferência. E vocês podem ver que todo ponto que vai do centro até a circunferência, o perímetro, ele tem uma distância, que é o raio, que é o que a gente viu anteriormente. O raio é o diâmetro é 2 vezes o raio. E um ponto de C até P é o que a gente tem. Então, a distância de P até C, ou de C até P, é igual ao raio. Vocês conseguiram entender isso? Querem que eu explique de novo? Se quiserem, eu posso explicar de novo. Sim, sim, sim. Ok. Então, nós vimos aqui o que é um raio, a distância do centro até o P. A distância de P até C é igual ao raio. Beleza. Até então, nós vimos a interpretação. Mas toda interpretação, toda circunferência, ela tem uma equação. E como que ela é feita? A distância é feita assim. X menos A, lembra que na coordenada de X, o A também está no eixo X. E o Y está no eixo Y, e o B também. Então, a gente vai fazer X com X, Y com Y. O X e o A estão na coordenada, no plano em X. Então, X menos A para a distância ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que estão em Y, é igual ao raio ao quadrado. Então, é a mesma coisa que a gente viu aqui nos nossos pontos. O cateto, um menos o outro, o outro cateto, um menos o outro, e a gente vai descobrir a hipotenusa, que no caso, se a gente estivesse traçando uma circunferência, a distância de A e B seria o raio, que é o que a gente calculou aqui. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Certo? Essa, no caso, seria a fórmula, a equação reduzida da circunferência. Vocês entenderam até aqui como que faz? Sim? Ok. Então, guardem essa fórmula, essa equação, assim como vocês guardam Pitágoras e Bhaskara. Ah, eu sei, eu decorei que Bhaskara é x menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Eu decorei. Eu sei como faz, mas eu decorei. Nesse caso, vocês vão decorar, mas vocês sabem como encontrar essa equação. Vocês sabem como deduzir essa equação a partir de um gráfico, a partir de um plano cartesiano, ok? Guardem bem essa equação, anotem, porque ela vai ser muito útil em toda a circunferência, em todo o estudo da circunferência, ok? Então, continuando. Quando a gente tem o centro, aqui nesse caso a gente tinha o centro A e B. Mas e se esse centro for aqui, no zero? Como que vai ficar? O centro, como a gente pode ver aqui, tem A, B. Então, o A e o B, na fórmula reduzida que nós encontramos como fazer, anotamos, vamos substituir por zero. O A por zero e o B por zero. Substituindo na fórmula, a gente encontra x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, fazendo o produto notável aqui, porque zero multiplicando qualquer número é zero. Então, a gente vai ter essa fórmula reduzida também, ok? Mas é só vocês saberem essa fórmula de cima e substituir que vocês encontram a de baixo. Não precisa decorar, é só vocês entenderem o processo, como faz, como deduzir que vocês conseguem, ok? Deu para entender até aqui? Ana, sim. Priscila, sim.
Se vocês não entenderem, eu explico novamente. Matheus, Sofia, Ângela. Se vocês não entenderem, eu explico novamente. Ok? Beleza. Então, eu vou dando continuidade. Não se sintam acanhados em perguntar. Certo. Mas, então, a gente teve a equação reduzida. E agora, como o nome diz, ela é reduzida. Ela é pequena. Agora, a gente vai encontrar a equação geral da circunferência. E como fazemos isso? A gente simplesmente só vai destrinchar essa equação reduzida. Então, a partir de uma equação que a gente sabe, que é essa menor reduzida, nós conseguimos todas as outras. E como que a gente vai destrinchar isso? Vamos resolver os produtos notáveis. Como que resolve o produto notável? X menos A entre parênteses ao quadrado. Nós vamos fazer x ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos, já que o sinal daqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o que está aqui. Primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E nesse caso, a mesma coisa, y menos b, entre parênteses ao quadrado. Primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos r ao quadrado, porque a gente vai subtrair r de cada um dos lados para deixar igualado a zero. Ok? Se vocês não lembrarem de produtos notáveis, nós temos uma aula específica de produtos notáveis, que já foi passada anteriormente, e vocês precisam dar uma olhada. Deixa eu ver aqui o que o Matheus colocou. Mas quando for para fazer a conta própria, a própria questão vai dar os números. Então, pode ser que a questão ela te dê A e B, pode ser que ela te dê x, y, ou pode ser que ela já dê essa fórmula, alguma coisa deduzida, e você tem que encontrar o contrário. Mas eu vou trabalhar isso com vocês, eu trouxe um exemplo exatamente assim, para vocês resolverem, ok, Matheus? Ok. Beleza. Então, resolvendo produtos notáveis, nós encontramos a nossa equação geral da circunferência. Então, nós temos duas equações da circunferência. A reduzida, que é essa de cima, e a geral, que é essa de baixo. Mas, para encontrar a geral, a gente só precisa saber da reduzida. Então, a partir de uma, a gente consegue encontrar a outra. E agora, a pergunta que o Matheus fez. Nesse caso, uma equação de centro 3 e menos 1 e raio 5. Qual é a equação geral que a gente tem? Que é essa aqui que a gente vai descobrir. Como que a gente vai fazer isso? O centro é A e B, que está aqui no canto superior. A e B. Então, na nossa fórmula que a gente aprendeu como faz e a gente anotou, que vai mantê-la em mente, a gente tem A e B também. E agora é só substituir. Então, primeiro passo, vamos identificar o que a gente tem e o que a gente quer. Nós temos o centro, né? 3 e menos 1, 3 na posição de A e menos 1 na posição de B, e o raio que é igual a 5. A gente vai substituir na nossa fórmula reduzida, então a gente sempre vai manter em mente. X menos o A, que é 3, ao quadrado, mais y mais. Por que mais e não menos? Porque o B é menos 1. Então, menos com menos fica mais. Ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que está na nossa fórmula, que é o 5, 5 ao quadrado. E a partir disso, a gente vai resolver esses produtos notáveis que estão dentro do parênteses e montar uma expressãozinha. Então, o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e assim por diante. Ok? Vocês conseguiram entender como que faz a partir de dados que eles dão? Como no caso ele dá o centro e o raio, vocês já encontram a forma. Conseguiram entender? Se não conseguiram, eu explico novamente. Sim,
Sim. Pera, pode falar, Matheus. Se você quiser ligar o microfone também para perguntar. Mas como você sabe os valores exatos de A e B? Bom, nesse caso, o exercício deu, né? Que o centro, que é A e B, o centro sempre vai ser A e B. E o ponto de fora vai ser sempre X e Y. Ele já deu 3 e menos 1. O exercício sempre vai te dar alguma coisa. Se ele não te der o centro, às vezes ele pode dar o contrário. Ele dá a equação inteira para você descobrir quais são esses números das coordenadas e qual é o raio. Mas nesse caso ele já deu 3 e menos 1. Acontece de dar o X e o Y, não dar o A e o B, professora? Acontece sim. Tudo vai depender da questão. E aí você vai fazer a mesma coisa. Vamos supor que ele deu o x e o y, mas não deu o A e o B. Você vai substituir nessa fórmula reduzida do mesmo jeito. Só que ao invés de você colocar no A, você coloca no x. Vamos supor que o 3 seja x e não A. O 3 vai ficar aqui, menos A. É a mesma coisa, vocês só vão substituir. O exercício, ele sempre vai te dar alguma coisa. Alguma coisa vocês vão ter, não é do nada que ele vai falar, surja com números. Não, ele vai pedir, a partir do número tal, descubra alguma coisa, ou a partir da fórmula já montada, descubra quais que são as coordenadas. Sempre vai ter um norte. Ok, pessoal? Ok, e daí, tipo, quando que nem tá ali x menos a ao quadrado, é o x e o a ao quadrado ou só o a? X menos... Ah, sim. Nesse caso, ele pediu o A, que é o centro, certo? O centro aqui, ó, C, em preto, sempre vai ser do A e do B. Então, o centro aqui é o A e o B. 3 menos 1. Então, o X você vai manter e você só vai substituir o que ele te deu, que é o A, que é o 3. É isso? Essa é a sua dúvida? Tá, se o valor fosse no X, ele seria ao quadrado? Sim, você só ia substituir. Para fazer aqui o produto notável, você poderia deixar ele ao quadrado, sim. Para resolver um produto notável, você sempre deixa o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, então os dois vão estar ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, os dois vão estar ao quadrado na resolução do produto notável. Era essa a sua dúvida, Ana? Sim, Pro, eu queria saber que nem ali tá x menos a ao quadrado, né? Eu queria saber se o x é ao quadrado e o a ao quadrado ou só o a ao quadrado. Ah, não, como ele está em parênteses, os dois são ao quadrado. Se ele tivesse fora do parênteses, se o x estivesse fora e o a dentro do parênteses ao quadrado, só seria o a. Mas como os dois estão e o quadrado está englobando os dois, então, sim, o x também. Ok? Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, pessoal. Beleza. Vocês conseguiram entender como que resolve uma equação a partir de algum dado? Ficou alguma dúvida? Sim. Tudo certo. Beleza. Então, vamos deixar para vocês. Agora é o contrário. Esse é um exercício da FUVEST e ele te dá já a equação montada. Essa equação aqui final que você já tem. E a partir disso, ele quer saber o raio, que é o R, né? É o R ao quadrado aqui na nossa fórmula. Vocês têm que ter essa fórmula anotada, mas você já tem essa aqui que ele já te deu.
Ele já está com AX, já está com... Vocês vão descobrir, então, qual é o A, qual é o B e a pergunta que é o raio. E tem como você descobrir qual é o A, qual é o B sem ele falar? Ele está aqui, na nossa fórmula. Porque a gente fez os produtos notáveis. Ok? Vou dar 2 minutos para vocês resolverem essa questão aqui. Vocês acham que vocês conseguem? Se vocês não conseguirem também, eu vou resolver com vocês depois. Então, tentem. 2 minutinhos. E aí, pessoal, deu certo? Estou com dificuldade? Conseguiram? Não conseguiu. Ok, beleza. Então eu vou responder com vocês. Como que a gente vai fazer? Nós temos aqui essa fórmula que ele deu. E a partir disso, a gente vai identificar A, B e o que o exercício pede, que é o raio. Para a gente identificar, a gente tem que ver o que, que a gente tem e o que, que a gente quer. O que a gente tem é aquela fórmula que o exercício passou e o que a gente quer é o raio. Mas para identificar o raio, a gente precisa do A e do B. Então, a partir disso, a gente vai pegar aquela fórmula reduzida que a gente guardou, que a gente aprendeu como faz, da equação de circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. E aí, a gente vai resolver os produtos notáveis para achar a equação geral inteira. O primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. E vai destrinchando. Até aí, ok? Conseguiram entender? Não teve nenhum segredo até agora. Tudo que a gente fez foi só encontrar a equação geral da circunferência.
ok? O professor de biologia já chegou, então logo a gente já termina a aula. Até aí, ok, pessoal? Ok. Priscila, Ana, ok. Pro, no caso, você arrumou os valores nessa fórmula aí, x menos a ao quadrado? Isso. Eu só usei dos produtos notáveis, como a gente fez aqui em cima. A partir da equação reduzida, a gente encontrou a nossa equação geral, resolvendo o produto notável, fazendo o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Essa fórmula aqui, que é a equação geral da circunferência, é a mesma fórmula que está aqui no segundo passo, em grande. A gente só destrinchou a fórmula, resolveu os produtos notáveis de dentro da fórmula reduzida, ok? Entendeu, Ana? Bom, se você não entendeu, eu posso explicar de novo. Acho que caiu, então. Vamos continuar. Certo. O próximo passo, a gente vai comparar as duas equações. Quais duas equações? Essa geral com a que o exercício passou. Então, a gente tem a equação geral e a gente vai comparar, identificar o que tem de igual, onde está o x, onde está o a, onde está o raio. Então, na equação geral que a gente usou para descobrir o produto notável, nós temos o x ao quadrado, nós temos o y ao quadrado, nós temos um número que multiplica x e um número que multiplica y também. E na equação que a questão passou, nós também temos x ao quadrado, nós temos y ao quadrado, nós temos um número que multiplica x e um número que multiplica y. Também temos um número que não está multiplicando nada, que são esses em pretos. Esses que são em pretos são os números. E a partir disso que a gente vai descobrir o raio que a questão pede. Certo. Então, vamos selecionar aqui. A partir do número que multiplica o x, nós temos na equação geral menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. E aqui na equação que ele já deu, ele tem menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só que o que é o a? A fórmula é sempre essa, menos duas vezes o primeiro, x, vezes o segundo, a. O x a gente já tem. Então, duas vezes um número vai dar menos 4. E qual é esse número? O número é 2. Menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. E para o b, a mesma situação. Nós temos um número que multiplica y e encontramos o b. Certo? Conseguiram entender? Que a gente tem que identificar nas duas questões, nas duas equações, onde está x, onde está o x ao quadrado, qual número multiplica e quais são os números que não multiplicam nada. Acho que sim, Ana. O que eu acho que sim? Qual a sua dúvida? Ok, Matheus. Como não repete o A e o B, eles são retirados. Então, nesse caso, o A ao quadrado e o B ao quadrado não é que eles são retirados. Eles estão somando, porque eles são números sem letras. Eles estão somando com A mais B ao quadrado menos o R ao quadrado, que vai dar menos 3. Então, A mais B ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a 3, que é o que a gente vai ver aqui no nosso quinto passo. A gente vai substituir tudo na fórmula que a gente tem. Já que encontramos aqui embaixo o valor de A e o valor de B, né? Vendo aqui da mesma cor, menos 2x vezes o A, menos 4x, o que está multiplicando x,
descobrimos o A. E a mesma coisa para o Y. O que está multiplicando o Y nas duas questões, e como o menos 2 ele é fixo, nós descobrimos o B, que é menos 3. Então, A é igual a 2 e B é igual a menos 3. Voltamos na nossa fórmula, na nossa equação geral. E agora a gente só vai substituir o A e o B. X ao quadrado mais A ao quadrado. O A ao quadrado, o A é 2, então fica 2 ao quadrado. Menos 2 vezes x vezes A. Menos 2 vezes o x vezes o 2, que encontramos aqui. E para o y também. Mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais b ao quadrado. O b, encontramos que ele é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Só substituindo na forma. Menos 2yb. Menos 2 vezes o y, menos vezes menos 3. Menos o r, que é o que a gente quer descobrir, o r ao quadrado. Então, resolvendo essa fórmula aqui, que a gente só substituiu, só vai realizar a potência, nós encontramos essa fórmula, essa equação. E a gente vai comparar novamente com essa equação inicial que o exercício passou. Nós temos aqui em verde x ao quadrado, 4x, y ao quadrado, mais 6y, são todos os números que estão iguais nos dois, que a gente encontrou nessa fórmula aqui e na de baixo, e na que o exercício forneceu. E em laranja, nós temos só os números que a gente vai somar. Mais 4 mais 9 dá mais 13. Menos r ao quadrado é igual a menos 3. Então, é o que a gente vai fazer aqui embaixo. Só os números, porque o que está em verde já está igualzinho. E o que está em laranja é o que está diferente. E em roxo também. Então, mais 4 mais 9 menos r ao quadrado é igual a menos 3. E essa expressãozinha vocês sabem resolver. Soma número com número, isola o r e descobrimos que o resultado, a raiz, é igual a 4. Vocês conseguiram entender? Que tamanho de conta? Sim, Ana. A FUVEST, ela, por mais que quando você leia a questão parece ser simples, tem algumas questões que a gente tem que ir resolvendo a partir dos pré-requisitos que a gente já viu, né? Vimos produtos notáveis, vimos plano cartesiano, e vamos descobrindo. Não entendi, mas compreendo. Como assim, Matheus? Você não entendeu, mas compreende? O que você não entendeu? Ok, olha, se você não entender, eu te explico novamente, ok? Eu vou passar vários exercícios na lista para vocês que eu selecionei. Tem tanto da FUVEST, tem do Enem, tem exercícios para fixação que não são de vestibulares nenhum. E vocês têm que lembrar desses pré-requisitos que a gente viu. Produtos notáveis, plano cartesiano. Tem que lembrar dessa fórmula que a gente viu nessa aula, como resolve, como descobrir. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Então, o que a gente viu? Introdução à geometria analítica, que é a circunferência. Dedução de fórmulas, que descobrimos como que acha a fórmula da equação da circunferência, tanto a geral quanto a reduzida. Nós revimos os produtos notáveis e as coordenadas no plano cartesiano, e ainda vimos um exercício da FUVEST. Então, essas são as fórmulas que nós encontramos, nós deduzimos hoje, certo? Aqui nós temos uma referência complementar e umas videoaulas também, tem 3 videoaulas sobre essa mesma matéria, com outros exemplos, caso vocês ainda tenham dúvidas, podem mandar mensagem para mim, olhem a apostila, tem um conteúdo bem explícito para vocês e resolvam os exercícios da lista. E foi isso. Muito obrigada pela aula. Deixa